Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, unicamente pela graça e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, estamos aqui. Estamos aqui para rever, né, com slides, os comentários, mas detalhes dos parágrafos 27 ao 35. Nós vimos aqui citações importantes, alertas importantes que servem para abrir nossos olhos e possamos ter consciência, né, de tudo que está acontecendo, do tempo em que nós estamos vivendo, dos detalhes do reavivamento moderno, tanto verdadeiro como falso, e é isso que a gente vai rever. Então vamos orar para darmos continuidade após o louvor. Oremos. Santo, 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 Rei do universo, grande eu sou, Pai eterno. Estamos nesse momento entrando em Tua presença pela fé, estamos entrando em Tua presença para Te agradecer por mais essa oportunidade de misericórdia, de graça, de arrependimento, de mortificar o nosso eu diante da Tua pureza e santidade. Estamos pela fé entrando em Tua presença através do nosso representante, um sacerdote, advogado, mediador, salvador, seu único filho, o verbo que se fez carne para nos mostrar a condição, para ser o nosso maior exemplo, nos mostrar a condição que temos de vencer o pecado. Porque, como diz 1 João capítulo 3, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós te agradecemos por essa compreensão, por estarmos tendo diariamente a oportunidade de entender detalhes que compõem o Evangelho Eterno, de entender verdadeiramente o significado da graça, significado de desprezar a lei. Entendemos que é perigoso, que é muito perigoso abrir concessões, aceitar um pouco aqui, um pouco ali, e negar, e pisar, e rejeitar a tua lei. A lei que representa o teu caráter, que é eterno. Abre, Pai, por favor, continua. Damos liberdade para o teu Santo Espírito agir, nos batizar, nos preencher, continuar abrindo nossos olhos, continuar nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. E movidos pelo teu Santo Espírito, façamos mais esse dia escolhas, que essas escolhas e decisões sejam testemunhas da tua existência, sejam testemunhas da verdadeira graça que entendemos e aceitamos, sabendo que custou um alto preço. Não nos permite, Pai, por favor, estamos declarando que precisamos estar ligados à videira verdadeira, a desenvolver a nossa fé pura, a imunar pura, sem mistura, com doutrinas humanas. A cada dia as coisas estão acontecendo, estamos em meio às profecias. Nós não queremos apenas fazer parte como história,
como resultado, como métrica de alguma coisa. Nós queremos e estamos nos esforçando, buscando o teu poder e força, como diz o testemunho de Jesus, estar entre os 144.000 e assim ajudar outros a alcançar o céu. Ontem eu assisti mais um vídeo que eu coloquei até no grupo e fica bem claro o tempo em que nós estamos vivendo, a necessidade de estudar, de se preparar. Agradecemos por mais essa oportunidade. Que neste dia possamos andar contigo, como eu sempre digo, como Enoque. Enoque andou contigo, Enoque morava no campo, mas descia para a cidade para pregar o Evangelho. Enoque tinha uma vida de dependência de ti. O testemunho disse que ele perguntava tudo, se te agradava, se não agradava, se fazia, se não fazia. Ele tinha uma intimidade muito grande contigo. É assim que nós desejamos ter uma intimidade, ouvir a tua voz quando tivermos para escolher coisas que não fazem parte do preparo para a eternidade. Isso tem acontecido diariamente. Nós estamos vendo que mesmo aparentemente sendo um caminho solitário, nunca jamais estaremos sós. O Senhor não vai nos abandonar. Fica conosco, por favor. Visita cada um aqui presente, cada família representada. Mais uma vez apresentamos a Ti as pessoas pelas quais estamos orando, famílias, amigos, desconhecidos, parentes, filhos, pais, enfim, vizinhos, colegas de trabalho. Toma cada um em Tuas mãos e nos ajuda, nos faz instrumentos Teus para honrar e glorificar o Teu nome, viver essa verdade, essa luz que tem sido derramada, buscar o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá a Tua face. Visita também os enfermos, as famílias enlutadas. Perdoa, Pai, pedindo perdão por nossos pecados. Eu peço perdão pelos meus pecados. Fica conosco mais uma vez. Obrigada. Em nome do Teu Filho, nosso Salvador, que muito em breve, irá nas nuvens dos céus para buscar os que já são seus. E nós aqui presentes, este grupo tem buscado aprender, outros grupos que têm buscado aprender a Te adorar em espírito e em verdade. Todos estejamos prontos para este dia. E é em nome dele nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia. Então, quem tem livro na mão aí, vamos revisar, como eu falei já, a partir do parágrafo 27 até o 35. Vamos ver. Esse trecho traz um dos ensinamentos mais equilibrados e necessários. A verdadeira santificação é progressiva, prática e fundamentada na verdade. Aqui já dava uma grande mensagem, né? A verdadeira santificação é progressiva, ou seja, hoje eu tenho que buscar ser melhor que ontem, ok? Por quê? Porque é progressiva. Se ontem eu tomei decisões do caminho da santificação, hoje eu devo continuar buscando ou tomar outras. Por isso, a prática é importante e deve ser fundamentada na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, deve estar fundamentada na verdade, ok? Vimos aí, ponto 1, que a santificação é um processo contínuo. Isso está logo no início aí, do parágrafo 27. Filipenses aí tem um pedacinho, de Filipenses 3, que fala prossigo para o alvo. Qual é o alvo que você e eu temos buscado prosseguir? O caminho que nós estamos trilhando me leva para que alvo? Porque só existem dois, ok?
Então a vida cristã, ela não é um evento, é uma caminhada. Cuidado com a ideia de que já cheguei nesse alvo. E muitas vezes a ideia de já cheguei nesse alvo é, sabe qual? É exatamente assim, ó, eu estou, eh eu estou numa igreja, eu estou ligado a uma instituição, eu estou eu tenho um cargo, eu não falto um culto, tá, então tá tudo certo, já cheguei nesse alvo e agora eu posso viver do jeito que eu quero, porque a graça do Eterno, ou melhor, a graça do Salvador me cobre, pronto. Cuidado. E infelizmente, lembra uma parte deste capítulo que disse que a religião tem sido o quê? O esporte dos infiéis. A religião hoje tem sido um evento. O culto hoje, independente do dia, tem sido um momento social, tá? O culto que deveria ser como no passado, por isso temos que voltar lá para Jeremias 6,16, voltar aos marcos antigos, ande por ele, e aí você vai encontrar paz, vai encontrar repouso. Mas lá no final desse verso, que é muito triste, diz assim: "E eles disseram: não andaremos nele". E andar nesses marcos antigos é exatamente, viver uma reforma na adoração, é entender que a vida cristã não é um evento que está ali no dia de culto, está tudo certo, todo mundo ali dentro maravilhado, santinho, né, no sentido de santidade, porque está no culto, porque está na igreja, mas a vida diária é distante dessa realidade. Cuidado, faça um autoexame e medite qual é o alvo. Você já acha que já chegou e não precisa de mais nada? Cuidado, porque a santificação é um processo contínuo que vai me levar firme nos propósitos, nos caminhos, até o dia da glorificação. Sem santificação não haverá glorificação. Guarde essa frase: sem vida de santificação não haverá glorificação. Isso a gente não pode esquecer. Tá? E hoje, infelizmente, o evangelho, inclusive no nosso meio, com essa história de que é impossível vencer pecado, não fala em santificação, mas diz que a santificação será na glorificação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ponto 2. A conversão é apenas o começo. Ainda sois carnais. Aceitar Cristo é o começo, não o fim da jornada espiritual. Aceitar Cristo é o começo, é o primeiro passo. Aceitei, me batizei, na simbologia do batismo, morri para a vida velha, para viver em novidade de vida, mas ainda somos carnais, por isso a necessidade de buscar, entende? De buscar a reforma, de buscar viver uma vida espiritual forte, me alimentando da palavra. Mas infelizmente hoje é exatamente isso aqui, ó, aceitar Cristo é o início. Aceitei, me batizei, estou indo, pronto, alcancei o alvo. Não, tá? Ponto 3, devemos crescer até a estatura de Cristo. Que lindo isso. À medida da estatura completa de Cristo, Efésios 4, verso 13. E o padrão dessa estatura não é o mundo, nem o pastor, nem o irmão, nem o ancião, é Cristo, entende? Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, sempre foi, mas a gente fala mais do que nunca, porque agora a gente está enxergando o tempo em que nós estamos vivendo. Estamos vendo, vou repetir,
Estamos vendo que a religião virou o quê? Um esporte, entende? O padrão hoje da religião não nos leva o evangelho pregado hoje, testemunho hoje das instituições, não nos leva a crescer até a estatura de Cristo. Pelo contrário, nos leva a estar vivendo o padrão do mundo, nos leva a enxergar que o padrão está no que o pastor fala, no que o padre fala, no que a liderança fala, no que como é que diz, o líder espiritual fala. E aí Cristo deixou de ser padrão. Por quê? Porque Cristo, como padrão, ele fala mortificação do eu, ele vem dizer não vim anular a lei, ele vem dizer que tem que andar em novidade de vida, que tem que mortificar o eu, que tu és cego, pobre e nu. Isso ninguém quer ouvir. Eu vou deixar de comer o que eu gosto, de beber, de vestir minha roupinha, meu vestidinho com decote curtinho, apertadinho. Não vai. Só que, infelizmente, dentro do cristianismo, o padrão está sendo o mundo. Aí vem o nosso amado Salvador e diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele chega e diz assim: o príncipe deste mundo se aproxima. Ele não tem nada de mim, nem eu dele. Mas será que o que está acontecendo? Que nós não estamos enxergando isso? Que nós não estamos enxergando o padrão do mundo? Entende? E quando eu falo, é um padrão geral, no sentido até de, eita, esqueci a palavra, de união com o mundo, no sentido político da coisa. Então está muito mais profundo do que apenas o mundo só. Não, é um padrão que o mundo está vendo. E outro, esse padrão hoje do mundo está em áreas que a gente nem percebe. Claro que eu creio que aqui o grupo já percebe, que acompanha muita coisa, mas a maioria do cristianismo não percebe esse padrão na educação dos filhos, entende? Não percebe. E aí, o que é que passa a ser o modelo? O modelo passa a ser o que a instituição fala, o que o pastor fala, o que o outro. E Cristo vai ficando de ladinho, no cantinho. Fica aí, não vem não, fica aí, porque se você vier para cá, eu vou ter que deixar um bocado de coisa, eu não estou querendo, então fica aí no cantinho, deixa eu vir para o meu padrão cá, porque a instituição falou, porque o meu líder falou. E ele falou, tá certo. Cuidado, tá? Cuidado. Ponto 4. A santificação envolve esforço espiritual. A gente viu em todo momento, inclusive aqui nesses parágrafos, né? Na verdade, esse capítulo todo, como eu sempre digo, de cada capítulo é muito revelador, é muito forte. Esse capítulo é um dos que me chamou muita atenção, tá? E aqui diz assim, ó, no parágrafo, no parágrafo, no parágrafo 27 ainda, onde diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 28. Aqueles que experimentam a santificação bíblica manifestarão o espírito de humildade, como Moisés
Eles tiveram uma visão da terrível majestade do santo e veem na sua própria indignidade, em contraste com a pureza e a exaltada perfeição do Deus infinito. Hoje, o mundo cristão evangélico não é voltado para a valorização da lei, não é voltado para a valorização da graça, de fato, o preço alto que custou, e automaticamente fazendo isso, isso impede de que, se pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, e a lei hoje não é valorizada, é pisada no meio cristão, alguém vai enxergar, ver a sua própria indignidade em contraste com a pureza do eterno, do caráter do eterno, não vai, entende? Então, o que é santo deixou de ser santo. O que é importante deixou de ser importante. O que é pecado deixou de ser pesado, passa a ser algo leve. A santificação envolve um esforço espiritual, entende? A verdadeira obediência tem que ser de dentro para fora, não por forma de lei, não para se aparecer, não em religiosidade superficial. Por isso que está escrito que naquele dia muitos ouvirão: Apartai-vos de mim, sai, eu não te conheço, sai daqui, não dá. E aí sabe o que acontece? Muitos hoje vivem assim, vai argumentar naquele dia, mas Senhor, eu não faltei um culto, eu pregava, eu cantava, eu era convidado para mundialmente estar ali no culto, ó, apartai-vos de mim, não vos conheço, entende? Como a coisa é profunda, esse culto aqui, fardo de Jesus é que passou pesado por ele. Exatamente, temos que ter cuidado. Segunda Pedro 1,5, pondo nisto mesmo toda a diligência. O Eterno opera, mas o homem coopera. Não existe crescimento sem esforço. E lembrando que esse esforço, falando de crescimento espiritual, falando de santificação, esse esforço é mortificação do eu. Não é o esforço de estar, entre aspas, levando o evangelho de qualquer jeito, achando que porque estou pregando, porque estou fazendo e acontecendo, estou me esforçando. Não, entende? Esse crescimento espiritual é mortificação do eu, morrer para o mundo, morrer para a carne e viver espiritualmente crescendo, ou seja, estando próximo da realidade da eternidade. Sabe? E isso, como eu sempre digo, deve estar em todas as áreas da nossa vida, porque não adianta eu, entre aspas, né, como se diz aqui, guardar o sábado e ser negligente na alimentação, nos outros dias da semana, no que eu visto, no que eu bebo, no que eu compartilho, no que eu assisto. Falar em assistam os vídeos do canal do Ministério Missionário. Ontem à noite eu assisti e olha, assista, eu digo isso, assistam. Dedique tempo, o tempo que você tiver. Ah, agora eu tenho tempo livre, vou assistir aqui um vídeo, um filme, uma série. Não, vá para esse vídeo que te leva realmente a enxergar e estar crescendo espiritualmente. Então, o Eterno opera, mas deve existir a nossa parte. Até quando foi a ressurreição de Lázaro, Cristo mandou tirar a pedra. Se ele quisesse, ó, na mesma hora a pedra deixava de estar ali, virava pó. Então não esqueça disso. E a minha parte e a sua é mortificação do eu. Por quê? Porque temos que enxergar nossa condição pobre, cego e nu. Nunca ache que sabe de tudo, porque aí é orgulho de Laodiceia. Ponto 5. O caráter cristão é desenvolvido em etapas. Fé, virtude, ciência e temperança. Ontem eu li até um comentário, né, da Bíblia Legado sobre essa citação. Santidade não é instantânea, é construída diariamente. E a santidade diária vai me levar a estar preparado para a glorificação.
tá? Lembre disso. Aqui diz no parágrafo 29, tem um pedacinho que diz assim, sobre Daniel. Que Daniel era um homem muito amado pelo céu. Todavia, em lugar de reivindicar-se puro e santo, esse honorável profeta identificou-se com a pecaminosa realidade de Israel. Entende? Quando diz assim, porque cuidado com este povo que está pregando sobre santificação. Isso é perfeccionismo. Temos que ter cuidado realmente. Temos que ter a medida certa na balança. Porque achar, viver uma vida de santificação, eu estou sendo superior, cuidado, porque nós temos que entender que a nossa condição é pobre, cego e nu. E dentro dessa visão é que eu busco diariamente estar revestido do poder, da força, da santidade, representando e vivendo cada dia mais, buscando viver, ter o caráter transformado, semelhante ao do Rei do Universo, ao seu filho. E quando a gente, no ponto 5 aqui, fala assim, o caráter cristão é desenvolvido em etapas. E essa etapa é o esforço diário. Né? Santidade não é instantânea, ela é construída diariamente. E quando eu perco o foco do que é verdadeiramente a santidade, da necessidade de para estar pronto para a eternidade, o pecado fica leve, a obediência para que se a graça já me salva. E aí vem aquela toda religiosidade em forma de letra, né? E aí dá um perigo muito grande. A verdadeira santificação produz humildade. A gente acabou de falar isso. Tiago 4,6. O eterno resiste ao soberbo. Quanto mais perto do eterno, mais consciência da própria fraqueza. Acabei de falar isso. Daniel fez isso. Daniel reconhecia, né, a pecaminosidade, a realidade ali de Israel. Então, não adianta pensar em viver a santificação para se achar melhor, superior. Quanto mais perto de Deus, mais consciente da própria fraqueza. Quanto mais perto de Deus, mais você é convencido do pecado, da justiça e do juízo. O que antes você gostava, lembra? Não gosta mais. As palavras que você falava, não fala mais. O que você vestia, não veste mais. Ponto 7. Quanto mais vemos Deus, mais vemos nossa indignidade. Reforço do que a gente acabou de falar. Tá? A santidade verdadeira não exalta o homem, ela humilha. Olha que frase. A santidade verdadeira não exalta o homem, humilha. Eu quero ler o parágrafo 31. Não pode haver exaltação própria, nenhuma jactanciosa pretensão à libertação do pecado, da parte daqueles que andam à sombra da cruz do Calvário. Eles sentem que foi seu pecado que causou a agonia, que rompeu o coração do Filho de Deus. E este pensamento conduzi-los à humilhação própria. Aqueles que vivem mais próximos de Jesus discernem mais claramente a fragilidade e a pecaminosidade humana, e sua única esperança está no mérito do Salvador crucificado e ressurreto. Olha que citação clara e é o resumo do que a gente tem falado até aqui. Ok? Então, a verdadeira santidade, ou a santidade verdadeira, não exalta o homem, mas humilha. Faz com que enxergue o preço, o peso
do pecado, tá? Essa santidade que deixa o pecado leve, cuidado. Ponto 8. Os maiores homens de Deus não se consideravam santos. Aí Efésios, depois você pega esse material e vai lendo aí cada versículo completo. Quem se acha perfeito revela que não entendeu a santidade. Uau! Ponto 9. A proximidade com Cristo revela o pecado. Aí a citação de Jó: me arrependo no pó e na cinza. A verdadeira experiência com Deus gera arrependimento contínuo. E aqui tem um parágrafo que é muito triste, que eu vou ler aqui, que é um pedaço do parágrafo 32, que diz assim: a santificação, que agora ganha destaque ou proeminência no mundo religioso, traz consigo um espírito de exaltação própria e desrespeito para com a lei de Deus, o que a assinala. Olha só, da santificação, dentro desse quadro aqui, assinala como estranha à religião da Bíblia. Seus defensores ensinam que a santificação é uma obra instantânea, ou seja, se batizou, está com o nome no livro da igreja, acabou, é santo. Isso nossa, é muito sério. É uma obra instantânea, pela qual, mediante a fé somente, podem atingir a perfeita santidade. Ao mesmo tempo, eles, melhor, ao mesmo tempo, negam eles a autoridade da lei de Deus, insistindo estarem livres da obrigação de guardar os mandamentos, ou seja, estão livres para pecar. Não é assim que a gente tem escutado hoje? Percebe? Como diz as meninas aí, esse livro parece que foi escrito ontem, ou hoje, durante a noite, para a gente estar lendo agora. Olha o retrato do povo de Deus. Lembra que quando o Eterno levantava um profeta, ele dizia assim, ó, vai e diz assim diz o Senhor. Gente, ele dizia assim, ó, vai lá e diz ao meu povo, os pecados que estão cometendo, e a casa de Jacó também vai lá e abre o olho deles. Então, quando a gente pega esse livro, ou melhor, né, enfim, toda a revelação bíblica e do Espírito de profecia, e lê essas citações, essas citações não é para falar mal de instituição ABC, é para mostrar como está acontecendo, como o cristão está vivendo, ou que professa seguir a Cristo e guardar os mandamentos, como está vivendo, e sabe para quê? Não é para difamar, não. É para dar a esse povo, que estamos nós incluídos, lógico, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de voltar ao caminho. E caminho estreito. E são muitos que vão acertar ele? Não, são poucos. Vai lá para Mateus 7, se eu não me engano, vai dizer que muitos são os que vão entrar e acertar a porta larga. A estreita, essa porta que leva ao arrependimento, à humilhação, a reconhecer o pecado, a uma vida de verdadeira experiência no sentido de buscar a santificação. A Bíblia é bem clara para assim, são poucos. Vai lá e lê com atenção, que vai ver, são poucos, tá? E a verdadeira experiência, intimidade, relacionamento com Deus gera arrependimento contínuo. Não é arrependimento só na hora do batismo, não. Você se arrepende, sim, então está batizado, pronto, acabou. Tá. Não, é contínuo, é diário. E quando você vive e tem essa experiência, essa intimidade, você começa a refletir coisas simples, por exemplo. Uma pessoa está te ligando, você não quer atender naquele momento, e agora? Falar o quê quando eu for falar com essa pessoa? Pastor, aí agora eu vou falar com essa pessoa. Eu digo, você me ligou, eu nem vi. Viu sim.
entende? Só que na hora você não quis atender, independente do motivo. Aí como é que eu vou falar com essa pessoa agora? Se antes eu falava assim: "Ah, você me ligou, eu nem vi", aí você diz assim: "Ah, você me ligou, foi o quê? Foi alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa?". Pronto. Então se você já mentia, já falava isso para esconder, às vezes em coisas simples da vida. Quando você tem uma intimidade, já que é o Espírito do Senhor, a gente sabe que convence do pecado, da justiça e do juízo, e pecado é o quê? É tudo aquilo que nos afasta, né, é a mentira, e aí vem o quê? E fala assim: "Ah, espera aí, deixa eu ver aqui. Você pode ou você estava", espera aí, vou dizer que eu estava, sabe, aí vou espera aí, vou dizer que eu estava, na rua, mas eu não estava na rua, eu estava em casa. Não, espera aí, então deixa eu ver. Aí você não disse que estava na rua, e você também não precisa dizer que estava em casa, você diz: "Não, realmente é porque eu não pude atender". Entende? Então você começa nessa experiência, você começa a entender, ou melhor, a se transformar nas simples coisas, numa decisão, em fazer a comida, em dar uma resposta no WhatsApp. Você quer ver uma coisa que me incomoda muito? Aquele aquela opção do WhatsApp de ficar cinza, né, ali a resposta. E aí você não fica azulzinho, e aí você diz: "Poxa, a pessoa não viu", mas quando você vai lá visualizar, você vê que a pessoa viu e não te respondeu porque não quis, então deixa azul e pronto, sabe. E ali você fica escondendo uma realidade que não é a realidade, ou melhor, ali você fica demonstrando uma realidade que não é a realidade. Alguém levantou a mão e alguém entrou ao mesmo tempo. Vamos lá, Célia, fala. Bom dia a todos. É uma coisa que muitos acham tão simples, né? E eu já vi pessoas não são da igreja e falando assim: olha, eu particularmente, eu não confio em uma pessoa que tira a visualização. Uhum, Alguma coisa ela quer esconder. Então, uhum, eu não confio numa pessoa assim. uhum, Imagine a gente que é da igreja, né? A maioria uhum. hoje tira aquela visualização. É Pois é, mentira, é engano, porque você viu, leu a mensagem, mas está mostrando para a pessoa que você não leu. exatamente. Então, nas pequeninas coisas, estamos mentindo, enganando e achando que é normal. É, exatamente. Então são coisas que parecem mínimas, mas que reflete, entende. Eu enxergo assim, e reflete o caráter, porque você tem a opção de ver e não querer responder, então não precisa você dizer que não viu, sendo que você viu. A gente está falando aqui de um item, né. Então, que permitamos que o Espírito Santo realmente continue nos convencendo e nos mostrando que precisa ser mudado. Ponto 10: não existe santificação sem cruz. Negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo, essa mortificação do eu, e não é mais incentivada, né, dentro da mensagem. Que o evangelho deixou de ser eterno, então não existe mais para que renúncia. E sem renúncia não há transformação. A síndrome da Gabriela é o engano de Satanás. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou continuar assim, porque eu sou assim mesmo. Não. A verdadeira santificação, relacionamento te leva à renúncia, tá? 11, a falsa santificação exalta o eu. Porque eu. Aqui diz assim, parágrafo, 34. Não, vamos lá, vamos ler um pedacinho aqui do parágrafo 33. O desejo por uma religião fácil e que não exija luta, ó, nem abnegação, nem separação das loucuras do mundo, tem feito da autoridade da fé e da fé somente um ensino popular. Isso aqui me chamou muita atenção, porque hoje ser crente, ser cristão virou moda. É bonito, tá? Virou algo que muita gente, oh, legal, agora eu sou crente, agora eu passei a ser. Só que isso era uma religião, entre aspas, falso, que me leva a, como é que eu falo, a desenvolver a fé, mas não a
fé que me dá vitória sobre o pecado, que me leva à santificação, mas uma fé para conseguir as coisas do mundo, percebe? E aí é onde está o perigo. E aí aqui embaixo diz assim, ó, parágrafo 34. O testemunho da palavra de Deus é contra essa enganadora doutrina da fé sem as obras, lembrando que é obras de obediência. Lembrando que Abraão é o pai da fé, mas a fé dele se tornou um exemplo para mim, para você, porque ele foi obediente. Tá? Começa a ver a história de Abraão, que é obediência. Ah, o sacrifício de Isaac, obediência. E através da obediência ele praticou a fé. Porque quando o Eterno falou para ele assim, quando Cristo falou para ele assim, olha, você vai oferecer seu filho como sacrifício. E antes ele tinha escutado a promessa de que do filho viria uma grande nação. Então, ali, enquanto ele estava caminhando para esse sacrifício, na mente dele, eu imagino, né, que estava assim: bom, ele disse que do meu filho viria uma grande nação, né? Então, automaticamente, ele vai prover ou ele vai ressuscitar o meu filho. Mas eu vou cumprir, eu vou obedecer. Então, quando falar agora de Abraão, a fé de Abraão, lembre-se sempre que a fé de Abraão foi hoje, ou é um exemplo para nós, melhor dizendo, porque ele foi obediente. E na obediência ele provou a fé, tá? E aqui segue, o que ninguém se engane. Aliás, não, 34. O testemunho da palavra é contra essa enganadora doutrina da fé sem obras. É presunção, não é, ou melhor, 34 ainda, não é fé esta que pretende o favor do céu sem atender às condições sobre as quais a misericórdia é concedida. É presunção, pois a fé genuína tem seu fundamento nas promessas, entende? Nas promessas e provimento das Escrituras. Que ninguém se engane com o pensamento de que pode tornar-se santo enquanto deliberadamente viola um dos reclamos de Deus. Mais claro do que isso, impossível. Então, não existe santificação sem cruz, de entender que o preço da graça que te cobre foi um preço alto, morte de cruz. E sem renunciar ao eu, não há transformação. A falsa santificação exalta o eu. O fariseu fazia o quê? Orava de si mesmo para si mesmo. Cuidado com uma espiritualidade que coloca o homem no centro. Isso aqui é o que mais tem acontecido. Eu me considero espiritual porque eu ouço o que meu líder, o meu pastor, o meu padre me fala, então eu sou espiritual, porque o homem, o eu, está ali e ele diz está certo. A ordem que ele dá é isso aí. Ele está certo porque ele é um líder. Cuidado com esse tipo de espiritualidade, tá? Está colocando o homem no centro. A ideia de santidade instantânea é perigosa. Opa, batizou, está na igreja, é santo. Guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus, é santo. O que é guardar? É só conhecer? E, por sinal, nem conhecemos como deveria. Você pegar uma igreja e dizer assim, oh, quem aí sabe falar os 10 mandamentos em ordem, certinho? Olha lá se alguém vai levantar a mão para falar. Vai falar assim, pulando, sabe? Mas já quando eu falo de conhecer agora, não é conhecer no sentido só agora de ter na ponta da língua. Quando fala guardar os mandamentos, é viver. Quando fala que guarda os mandamentos e tem testemunho de Jesus, eu já fiz um estudo sobre isso, esse tem ali, naquele significado, não é tem de ter no celular todos os livros, não é ter conhecimento. Ah, porque eu conheço gente que tem na mente os capítulos de livros do testemunho de Jesus, mas não vive. Guardar é praticar, como Carmen falou. Guardar é obedecer, é viver, tá?
Então a ideia de santidade instantânea é perigosa, não é só dizer que tem, ou que vive, ou que guarda. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos, ou seja, enganamos. Ou seja, quando eu falo de vitória sobre o pecado, não é para sair dizendo, eu não peco mais. Não, não é isso, tá? Não é isso. Perfeição instantânea é ilusão. Crescimento, de novo, contínuo é bíblico. Fé sem obras é morta. Como eu falei, a fé de Abraão é porque ele teve obras. Que obras? De obediência. A verdadeira fé sempre se manifesta na prática. Isso aqui é muito profundo também. Na prática de quê? Da vontade do Eterno. Na prática de quê? Guardar os seus mandamentos, seus estatutos, ou guardar a sua vontade. A obediência é prova de conhecer ao Eterno. Aquele que diz eu conheço e não guarda, opa, olha aí, aquele é a Bíblia que está falando. Aquele que diz eu conheço e não guarda, ou seja, não pratica, tá? Não obedece de fato seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se eu estou pisando nos mandamentos, se eu estou deixando de ter reverência àquilo que representa o caráter do Eterno, se eu estou pisando no sábado, botando o sábado disso, daquilo outro, se eu estou copiando as coisas do mundo, Semana Santa na mesma data. Eu estava na casa de um casal conhecido da igreja, e aí a gente foi lá fazer uma visita, nas primeiras horas do primeiro dia da semana, coincide sábado à noite, quando a gente saiu do local de encontro, fomos lá, e aí ele faz pão integral, ele faz pão de vários tipos, né? Delícia. Aí ele falou assim, toma aqui esse pão, leva para você, não sei o que, não sei o que. 3 desses eu levei para a igreja, para sortear agora na Semana Santa. Você percebe? Lembra o que a gente viu lá? Teatralidade, as coisas que são usadas hoje para poder atrair pessoas, e muitas vezes as pessoas estão indo agora. Isso aqui já aconteceu, estou falando porque eu já vivi isso. Né? Fulano não faltou um dia, porque quer, porque está de olho no sorteio que vai ter no púlpito, entende? E aí o sorteio de quê? De um ventilador, de um air fry, de um pão, de um suco. Gente, o que é isso? Aí no parágrafo 8 diz assim: o poder da piedade tem quase se extinguido de muitas das igrejas. Piqueniques, teatralidades, exposições nas igrejas, casas elegantes, exibição pessoal têm afastado de Deus os pensamentos. Esse capítulo realmente. Então, não basta falar de Deus, é preciso viver conforme a sua vontade. Último ponto, não há santidade em quem vive em pecado consciente. Lembra aqui, ó, parágrafo 35, que ninguém se engane com o pensamento de que pode tornar-se santo enquanto deliberadamente ou conscientemente violam dos reclamos de Deus. O cometimento de um pecado conhecido silencia a testemunhadora voz do Espírito e separa a alma de Deus. Sou eu quem está dizendo? Não, está escrito, tá? Então, que possamos nesse dia refletir. Não existe santificação verdadeira sem abandono do pecado cometido. Pecado é transgressão da lei. O grande engano dos nossos dias é buscar santidade sem esforço, fé sem obediência e salvação sem transformação. A verdade bíblica é: santificação é progressiva, a santificação produz humildade, a santificação exige obediência e a santificação é uma vida de total dependência de Deus. E isso, santificação, está dentro do contexto de obedecer ao Eterno em todas as coisas, inclusive sua lei, que é a representatividade do seu caráter. Eu quero terminar com isso aqui, ó. O último parágrafo do parágrafo 35, que diz assim:
Se os homens não sentem qualquer peso da lei moral, se minimizam e aligeiram preceitos divinos, se transgridem um dos menores desses mandamentos, e assim ensina os homens, olha que tristeza a realidade, serão eles de nenhum valor à vista do céu. E podemos saber que suas alegações são sem fundamento. Que fundamento bíblico, princípios da verdade. Vigie, tenha cuidado a quem você está obedecendo. E eu fui falar isso agora, lembrei do vídeo que eu botei lá no canal, onde o pastor fala sobre uma campal que vai ter, né? E aí ele fala assim, descobri até que esses dois irmãos, que essas duas pessoas ainda são irmãos, ou seja, ainda são adventistas. Está com o nome no livro da igreja. Essas duas pessoas que estão promovendo essa campal com outro irmão. E aí ele disse, olha, quem for vai sofrer penalidade. Olha a liberdade de consciência como está. Liberdade religiosa de consciência. Se você quiser ir, vá, mas vá sabendo que você vai sofrer penalidade. Que é isso? Cadê a liberdade de escolha para um povo que levantou um ministério de que a liberdade religiosa deve ser para todos? Para todos quem? Gente, olha, é isso. Então, que realmente possamos ter um despreendimento de entender que a salvação não consiste em ter o nome no livro da igreja, em pertencer a uma instituição, falo no modo geral, mas consiste em ter uma vida de santificação. Ah, mas estão falando que isso é perfeccionismo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Guarde esse verso, Hebreus 12, 14. Quem falar contra, Hebreus 12, 14. Ah, porque você agora virou santo, Hebreus 12, 14. Não precisa nem citar o verso. Força a pessoa a ir lá, abrir a Bíblia ou no celular e olhar o que é. Tá? Então, que possamos neste dia, mais uma vez, primeiro dia da semana, ou melhor, segundo dia da semana, estar buscando essa vida. E vou repetir, se você tem um tempinho, dedique o tempo a assistir os vídeos do canal missionário. Assista. São só verdades necessárias que vai ajudar a sua vida espiritual, tá? Então, que possamos buscar isso, que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia. Algum voluntário para fazer a oração final? Quiser comentar mais alguma coisa? Não? Então, oremos. Obrigada, Pai Santo, por mais essa oportunidade. Como aprendemos e como vemos claramente que existe um caminho a ser seguido, que é o caminho do preparo para a eternidade. Na verdade, existem dois caminhos. Um que representa a porta larga, então a palavra diz que muitos entraram por ela, e o caminho da porta e o caminho estreito. Poucos acertarão nela. E é neste contexto desses poucos que nós declaramos que queremos estar. Este caminho estreito nos leva à santificação, nos leva a mortificar o eu, nos leva a não aceitar o mundo na vida, na vida particular individual. Nós não queremos isso. Queremos sim representar e viver a eternidade. Obrigada por essa oportunidade de termos mais uma vez os nossos olhos abertos. Fica conosco neste dia. Nos ajuda a mortificar o eu, a quebrar o orgulho de Laodiceia, enxergar nossa verdadeira condição. Por isso, nossa necessidade, declaramos que precisamos da tua ajuda. Agradecemos por tudo. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, mais uma vez, com perdão dos nossos pecados, nos agradecemos. Amém.
Amém. Amém. Bom dia, bom Amém. dia, bom dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Até amanhã.